13.465. Você já ouviu falar dessa lei? Para falar sobre essa lei hoje, eu convidei a doutora Sônia Deslandes para abrir os nossos olhos e nos esclarecer tudo o que essa lei tem a nos dizer. Doutora, é com a senhora. Olá, muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Sim. E sim, muito esclarecedora essa lei. Meu nome é Sônia Deslandes, né? Eu sou advogada, trabalho com o direito imobiliário e a lei, essa lei nova, né, bem fresquinha que está aí, que é a 13.465, mais conhecida como REURB, quase ninguém ouviu falar. E aí, o que significa essa palavra? Então, Lei de Regularização Fundiária Urbana e Rural. A Lei REURB, a Lei 13.465. Para falar sobre ela, eu tenho que esclarecer que no nosso país hoje, mais de 60% dos imóveis são irregulares. Então, essa lei veio para regularizar, para dar de fato o registro do imóvel para as pessoas. Porque tem um ditado, né, que até juiz fala, né, quem não registra não é dono, né? Então, estamos todos aí, né, a maioria das pessoas, nesse meio aí de ser ou não ser dono do seu próprio imóvel. Então, a REURB veio para regularizar questões que não havia como regularizar, desafogar o judiciário com ações de uso capião, girar mais no mercado, abrir mais economia no mercado com essa questão imobiliária. Enfim, a lei ela é muito boa, é uma lei muito boa que está começando a ser colocada em prática pelos municípios, porque apesar dela ser uma lei federal, quem vai colocar em prática são os municípios. A senhora disse 60% dos imóveis no país. É um número muito alto. Muito alto. E qual que é o impacto, assim, por exemplo, eu tenho uma casa e eu não tenho o registro dessa casa? Vamos falar de impacto social. Um imóvel que, por exemplo, não tem registro, você não é dono de fato, porque esse imóvel tem lá uma matrícula, que lá no corpo dessa matrícula vai estar escrito que o dono é o fulano de tal, lá no cartório de registro de imóveis, não você. Né? Então, com isso, você não consegue vender, financiado, o seu imóvel ele é desvalorizado, em até 30%, dependendo do imóvel, da localização, até 40% ele é desvalorizado. Você não consegue colocá-lo como garantia em alguma transação que você vai fazer, então isso meio que engessa a economia. Quando você tem um registro desse imóvel, você é dono, ele é valorizado, você pode vendê-lo financiado, não precisa vender só à vista, você pode usá-lo como garantia para alguma transação que você vai fazer, então isso abre um leque para a economia girar ali, e aí te dá o registro de fato, de ser dono de fato. E além de estar regular, isso é uma segurança familiar, porque vai que você morre amanhã, está tudo certinho para os seus herdeiros. Você imagina, dentro de um determinado lote, ali tem 4 casas que foram construídas por pessoas da mesma família, cada um tem o seu. Como fica isso? Né? Então, a REURB veio fazer esse desmembramento, falar, olha, a habitação de número tal, que tem uma casa de tamanho tal, é do José, a outra é da Maria, a outra do João, e fica tudo certinho, faz esse desmembramento, que antes não tinha como fazer. Tem também o direito de laje, né? Às vezes a pessoa vende, constrói em cima, ou junta-se aí, né, uns 3 pessoas, compra ali um terreno e um constrói embaixo, outro em cima. Como fazer esse desmembramento? Então, a REURB veio para fazer isso, que antes a lei não trazia, não dava para fazer, só através do uso capião, em alguns determinados casos. E o uso capião, ele dura em média 7 anos, ou seja, tem processos de uso capião que se arrastam 12, 13, 14 anos. E com a REURB ela tem um período aí, se for olhar o texto de lei, as prefeituras, né, os municípios têm 180 dias para fazer o processo, né, para até te entregar o título. A partir do título, os cartórios têm 60 dias, podendo prorrogar por mais 60 dias para fazer o registro. Então, você tem um cálculo de 1 ano, 1 ano e 2 meses, até juntar aí a documentação necessária para dar entrada no processo. Uma pessoa mora em um lote, vamos supor aí, há mais ou menos 9 anos.
ela tem direito a essa REURB? Depende. Ela mora num lote, como que foi a posse dela nesse lote? Ela é a dona, de fato? Tem Porque, na verdade, não é assim. Eu fui ali, invadi um terreno, estou ali há 9 anos, existe um outro dono de fato, e eu vou pedir para fazer o registro no meu nome. Mas aí esse dono vai dizer, não, opa, eu sou o dono. Então, já não tem aí uma posse pacífica, né? Ele não é dono de fato. Então, aí não vai encaixar aí na REURB. Aí vai ser um processo a ser discutido judicialmente através do uso capião, porque a REURB ela é extrajudicial. Ela não leva questões para se debater de quem é dono. Sim. Mas se o dono sumiu, não apareceu, não tem problema. Se ali estiver como comprovar que você é o dono, que você está ali, que ninguém vai vir questionar esse registro, ele pode se encaixar sim na REURB. Todos os imóveis irregulares até 2016, né, que você adquiriu até 2016, podem entrar na REURB. Por exemplo, a gente sabe que existem por aí muitos loteamentos irregulares, né? O que é um loteamento irregular? Para fazer para um empreendimento ser registrado, por exemplo, eu herdei uma área de grandes hectares, uma fazenda. Só que eu não vou mexer ali. Eu quero vender lotes daquele imóvel que eu ganhei, que eu recebi, daquelas terras. Primeira coisa que eu tenho que fazer é registrar esse lote, né, esse loteamento, esse empreendimento, junto à prefeitura, IBAMA, né, porque tem que olhar se ali não é uma área de preservação ambiental, enfim, eu tenho que seguir aqueles trâmites para registrar esse empreendimento, para começar um bairro regular. Ah, mas eu não quero mexer, gastar dinheiro para construir um bairro registrado. O que eu faço? Eu vou lá, mando passar um trator, né, abrir umas ruas e começo a vender esses lotes. A prefeitura, o município viu, mas não falou nada, fez vista grossa, vendi todos. Ninguém vai ter o registro. Ele é irregular. Ele não foi registrado na prefeitura, né, naquele município, de forma devida, não foi registrado nos outros órgãos que regulam todo aquele empreendimento. Por isso é que ele é ilegal, ele é irregular. Então, ele nunca terá o registro. Aquelas pessoas que compraram ali não terão o registro de fato. Até um tempo atrás, só teriam se entrasse com uma ação de uso capião. Agora, com a REURB, se alguém tiver comprado um lote desse, por exemplo, até 2016, ele poderá fazer o registro desse imóvel. Sim. Porque, e aí, com a lei também, meio que exige que as prefeituras, né, os municípios ficam ali de olho, para que não aconteça mais... Novas invasões. Não invasão, mas empreendimentos irregulares. Sim. Porque não é só invasão, né? Às vezes tem um terreno ali, as pessoas que não têm onde morar, né, vão lá e falam, o terreno não está sendo usado, vamos fazer ali umas casinhas e vamos morar. Isso é uma invasão. Mas tem outros tipos de empreendimentos que não são invasão, você pagou por eles. Sim. E não tem o registro, você não consegue ter o registro. Entendeu? Então, a lei federal veio para regularizar esses imóveis. A lei, é clara, ela fala que as prefeituras têm que se organizar, criar comissão de REURB. Pela lei fala que teria que ser a Secretaria de Obras do município ou a Procuradoria do município que iria criar essa comissão. Tem município que não está dentro desses dois órgãos da prefeitura, criam-se comissões que sem estar vinculadas a essas secretarias, mas a prefeitura, eu falo prefeitura, mas é o município, né? Ele é obrigado a criar essa comissão para estar atendendo esses processos que vão chegar e ali de maneira focada, né, eles vão trabalhar no processo. Doutora, então o uso capião, falam na lei de 5 anos, independente de 5 anos ou não, ainda pode ter processo ainda? Vamos supor que a pessoa está ali, está com a posse, está morando aí há mais de 5 anos, e aí fica na cabeça, já tem um direito ao uso capião.
Isso pode acontecer de não ter ou não? Pode acontecer de não ter, né? Porque o direito ele tem que ser provado ali na ação, né? Falando aqui especificamente do uso-capião, porque o uso-capião é muito diferente, é bem distinto da REURB. A REURB é uma outra situação muito melhor que o uso-capião. Hoje, se tem uma pessoa aí que tem a posse de fato, que comprou aquele imóvel, mas não consegue o registro, se antes a única via para conseguir, o único meio para conseguir esse registro era o uso-capião, hoje já se tem uma outra opção, que é a REURB. Aí é claro que a gente avalia se ela vai encaixar na REURB. Porque, às vezes, comprou esse imóvel depois de 2016, então ela não vai entrar, não vai ser beneficiada pela REURB. O uso-capião, ele tem lá as suas regras, né? E ali vão ser seguidas, e ao longo do processo, o juiz vai chamando as pessoas envolvidas para que provem que são donas, e se alguém for contra isso, que prove que o outro não é dono. Então, ali existe um embate judicial no uso-capião. A lei está lá, mas não quer dizer que só se encaixando ali que a pessoa vai ter êxito no final do processo do uso-capião. Tanto para o uso-capião quanto para a REURB, uma conta de água, de luz, vale como tempo? Então, no uso-capião, não vale, vale para provar o tempo que a pessoa está ali dentro, está ali naquela posse, né, do imóvel, isso no uso-capião. Para a REURB isso não é importante, esse tempo que você está ali. É importante você ter como provar que você adquiriu, está na posse desse imóvel antes de 2016. Ok. Entendeu? Aí a senhora falou a questão da laje. Como é que é esse negócio da laje? É o direito à laje, né, que se fala. Por exemplo, eu tenho uma casa, um filho meu vai casar e não tem onde morar, isso é muito comum, né, nas comunidades e fora das comunidades. Ele constrói em cima da minha casa. E ele gastou todo o dinheiro dele construindo, não fui eu que construí, mas o terreno é meu. Então, aí com a REURB, dá para se fazer a fração ideal da construção de cima e registrar essa fração ideal, eu vou falar numa linguagem mais clara, assim, né? Registrar essa laje, essa construção em cima da laje em nome só do filho. Como se fosse um apartamento? É claro que, assim, se o outro filho falar, não, isso aqui também eu tenho direito, porque eu sou filho, aí já é um outro embate que não tem, né, que se discutir na REURB. A REURB, ela é dividida, ela tem dois tipos de REURB. A REURB social e a REURB de interesse específico, que eu costumo chamar no escritório de REURB especial. A REURB social, o município vai tratar de forma diferente, porque no texto da lei federal, eles deixam lá a cargo dos municípios fazer os requisitos que separam, que distinguem uma da outra. Então, vai ter município que vai falar assim, olha, a gente vai atuar só nas comunidades. A REURB social vai ser feita em determinadas comunidades com pessoas com poder aquisitivo ou que ganhem até um salário mínimo. Uhum. E a REURB social, a prefeitura, ela vai se responsabilizar por pôr toda a parte técnica e cartorária, de registro, de tudo, junto à REURB especial. Isso aí, ela pega essa responsabilidade. Se naquela comunidade ainda não existe saneamento básico, então ela vai fazer todo um processo ali de regularizar e urbanizar aquela área toda. Já na REURB de interesse específico, que são as pessoas que não vão se encaixar na regra da REURB social, ele também tem o direito ao registro, mas não fica a cargo da responsabilidade da prefeitura a parte técnica, por exemplo, de topógrafo, dessa parte mais técnica do processo. Então, vai ficar a cargo, o custeio disso vai ser da pessoa interessada. Bem, fazendo agora uma linguagem mais popular, como que a pessoa consegue procurar seus direitos via REURB? É por defensoria pública, é escritório de advocacia, é na prefeitura? E o que é a topografia que muitos não conhecem? Então, a REURB, ela o processo da REURB é um processo extrajudicial. Né? Então, ele não alcança ali o judiciário, ele acontece fora do judiciário.
Mas não quer dizer que não seja um processo, né? Porque existem ali todo um trâmite a seguir, por isso que é chamado de processo. Então, a pessoa ela não precisa procurar a defensoria. Por exemplo, ela está numa determinada comunidade, ela quer saber se ela se encaixa na REURB social ou na REURB de interesse específico. Ela vai na prefeitura, no setor lá na Secretaria de Obras, ou procura lá o procurador, fala, olha, eu quero saber sobre a REURB, como que a prefeitura está organizando isso? Como que acontece aqui no meu município? Né? Qual que são os documentos? Porque cada município tem coloca um documentozinho a mais, outro, mas é praticamente quase a mesma coisa. Então, ele vai pegar esse documento e ele vai ver. É claro que tem ali que ele sozinho, às vezes, não vai conseguir fazer. Então, aí entra o trabalho do advogado. A REURB social, ela é mais tranquila porque a prefeitura vai fazer tudo. Se aquela pessoa chegou lá e a prefeitura falou que ela se enquadra na social e que a prefeitura já tem o projeto para a comunidade dela ou para o bairro dela e que vai fazer ali, então fica mais tranquilo. A REURB de interesse específico, ela aí vai depender, né, de uma outra, dela na primeira não se encaixar na social, e aí vem também toda a documentação que a prefeitura vai exigir para entrar com o processo. De repente, essa pessoa não consegue fazer sozinha, então ela vai precisar, sim, da assessoria de um advogado. A parte técnica específica de engenheiro ou topógrafo é aqueles confrontamentos, a medição do terreno, que tanto na especial quanto na social é necessária. Sem isso, não tem como fazer. A diferença é que na social a prefeitura vai arcar com estes custos, né? E na de interesse específico ou especial, o próprio, a pessoa interessada é que vai pagar. Ela vai ter que pagar ali toda essa questão processual e técnica da REURB até chegar na prefeitura. É bem silencioso, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que busca muita informação, nunca tinha ouvido falar da REURB. E aí, essa informação, como que as pessoas ficam sabendo? Então, qual que é o caminho mais próximo? Tem leis, né, que já lá na sua construção, ela já sai, né, já tem um alarde a respeito dela, e agora outras não, que no caso da REURB, né, ela é de 2017, então, se você for olhar, ela já tem 4 anos. É nova, é nova, porque 4 anos para uma lei até se organizar ali é muito nova, ainda com a pandemia, que deu uma freada, a prefeitura não atendendo, né? Então, acho que isso silenciou mais isso. E também porque eu não sei, sinceramente, eu não entendi até hoje por que ela não é amplamente divulgada pelos municípios. Não é. O silêncio, né? Não é. Nós, advogados, que conhecemos a lei, que trabalho, né, já há muito tempo com o direito imobiliário, então a gente está sempre atualizando com as coisas que acontecem dentro dessa área, né, do direito imobiliário. E aí a gente já sabe da lei desde quando ela foi criada. Mas não cabe a gente, né, ainda mais advogado que não tem como fazer propaganda, né, do seu trabalho, então não cabe a nós fazer isso. E sim, né? Sim, o município, enfim. Mas a gente, igual eu estou aqui, para difundir isso para as pessoas, para que elas procurem. Os municípios que criaram comissões e que já definiram a sua atuação na REURB social, com certeza eles devem estar chamando aí essas comunidades, indo até as comunidades já para fazer o processo. Bem, nós estamos falando de grandes aglomerados. Aqui nós temos o aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, que, se eu não me engano, é o segundo da América Latina. Né? Ele está envolvido com o tamanho das comunidades do Rio de Janeiro também, que são imensas. E aí, a senhora, a pessoa quer falar sobre isso. Como que a pessoa consegue falar com a senhora? Como é que a senhora pode orientar? Só pode deixar o contato, o telefone? Posso. Você pode me contactar lá no Sônia Deslandes Advogada, que é o meu Instagram. Ou pode me ligar, eu posso passar o telefone? Não sei. Pode. 99416-9656, porque estamos 31, né? Porque meu telefone é daqui. Pode repetir, por favor, o telefone? 99416-9656. E agora, quanto ao aglomerado da Serra, não sei te dizer especificamente
a respeito, porque de Belo Horizonte eu tenho feito muita regularização na região do Barreiro, que é uma região que muitos não têm registro, ali em muitas áreas não tem, e tem também a Prefeitura de Belo Horizonte está atuando lá também com a REUB Social. Agora, especificamente no aglomerado da Serra, eu não sei te falar como que está a atuação da Prefeitura, porque eu quero deixar claro que não é uma regra pegar o aglomerado e colocá-lo como social. Não é, entendeu? Porque cada município vai criar a sua regra ali de como ele vai trabalhar a REUB social. De repente, dentro desse aglomerado, vai ter pessoas que não vai se encaixar na REUB social. Ele vai se encaixar de interesse específico. Específico. E uma outra coisa família. O pai, que é o posseiro inicial, já não está aqui, o avô, a mãe. Isso também vale para essas pessoas? Vale para essas pessoas. Tem um artigo lá da lei que ele deixa claro que a preferência de registro é para a mulher. Às vezes tem ali a mãe com alguns filhos, o registro para ela, para proteger essa família, né? Que às vezes uma mãe sozinha, enfim, para a mãe. Mas não tem problema se o pai já morreu, existem os herdeiros, né? Então eles podem ter sim o registro para poder regularizar o que de fato é deles. Mesmo não estando no inventário. Porque o imóvel que não tem registro, ele não é inventariado, né? Entendi. Ele não entra ali no inventário. Correto. Então, hoje nós temos... E a importância dessa lei é, por exemplo, a pessoa está lá com sua lajinha, precisa bater uma segunda laje, e aí ela entra na REUB, consegue registrar, pode pegar financiamento com bancos, né, com a Caixa, como é que funciona? Na verdade, a REUB ela é tão ampla, se você for pensar no que ela traz de bom para toda a sociedade, você tendo o registro do seu imóvel, você valoriza, como eu te disse, esse imóvel. Se eu valorizei, eu tenho um imóvel que sem o registro custa 300 mil, mas com o registro ele passa a custar 500. Na hora que eu vendo ele, que a pessoa que comprou vai fazer essa transferência do bem, ela vai pagar um imposto. Esse imposto vai ser mais caro. Se eu fosse fazer o imposto sobre 300, hoje eu não estou fazendo sobre 500. Olha para você ver. Então, ganha o município, ganha o Estado, ganha quem está vendendo, que pode vender financiado por qualquer banco, né, que sem registro ele não financiaria esse imóvel, por exemplo. E claro que tem outras coisas ali que implicam, igual a BITS, às vezes já tem uma construção, mas vamos pensar no registro. Então ele pode, por exemplo, dar em garantia, às vezes ele quer abrir um negócio e quer pegar um empréstimo, ele pode dar esse imóvel que está registrado no nome dele como garantia. Olha para você ver a economia girando. E além da segurança para quem fica, né? Às vezes, igual com a pandemia, muitas pessoas foram a óbito, deixando imóveis irregulares e aquilo ali vira aquela confusão. Uma bola de neve. Então a REUB, ela veio para isso. E não não regulariza só imóveis urbanos. Encaixa-se na REUB os imóveis rurais. É claro que tem ali uma regra diferente, mas encaixa-se os imóveis rurais, pessoa jurídica. Às vezes eu tenho uma empresa e essa empresa possui um imóvel irregular. Dá para fazer o registro também. Então, ela veio mesmo com esse cunho social. Às vezes, você tem ali um determinado bairro ou um aglomerado, não sei, sem saneamento. Quando a prefeitura faz a REUB social ali, ela também já faz um projeto para fazer esse saneamento. Então, ganha-se todo mundo com esse registro. Eu tenho um caso específico no escritório que um senhor comprou um imóvel em Sarzedo, há um tempo atrás, de uma construtora, eu não vou falar o nome dela aqui, e essa construtora faliu em 2017. Só que, à época, ele fez a escritura pública, mas não registrou o imóvel. Porque ele acreditava que a escritura pública já era o registro. Muitas pessoas, eu estou falando isso porque muita gente acredita que ter a escritura pública já tem o registro. Até tem gente que tem um papel só de posse, né? E só de compra e venda já acha que é dono, não é. E o que acontece? Ele não registrou, ele tem a escritura pública do imóvel, mas não registrou. E aí essa construtora faliu e deixou vários credores.
e várias ações trabalhistas. E aí, pessoas com essas ações trabalhistas pediram para penhorar os bens da construtora. Como ele não registrou, esse lote dele ainda estava em nome da construtora, ou seja, ele foi penhorado para ir para leilão. E ele só descobriu porque ele vendeu o imóvel e a pessoa que ia comprar, esperta, foi lá e fez uma busca no cartório e viu que esse imóvel tinha 5 impedimentos, de 5 ações diferentes. E aí o dono, né, o meu cliente, ficou desesperado. E é uma ação lá no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente está lutando para que o juiz entenda que ele comprou, que ele pagou, que ele só não registrou. E que tire o imóvel dele, isso em uma ação, do impedimento. Mas o próprio juiz já falou, só é dono quem registra. Né? Então, é difícil. Então, registrar é importante. É importante para você provar que é dono, é importante para você girar a economia, para você melhorar a sua comunidade, para deixar segurança para a sua família. Registrar para você ser dono de fato do seu imóvel, do seu bem. A pessoa está morando num imóvel há 10 anos, mesmo assim tem que se resguardar agora. Sempre, né? Não agora, desde sempre. Mesmo que muita gente se baseia em conta d'água, de luz. Não, a conta de água e de luz prova que você está ali desde um tempo. Mas não prova que você é dono. Eu sou dona de um terreno e deixei você morar lá. Você paga a conta de água e luz, e aí você não é dono. Eu que sou a dona. Conta de água e luz não te faz dono. Te prova a posse, que você, naquele momento, nem prova a posse, porque eu posso ser assim, uma pessoa boazinha e falei, vou pagar sua conta de água e luz. Nem a posse isso prova, entendeu? Por exemplo, eu mesma, meu pai, já falecido, comprou um terreno numa antiga fazenda em Joatuba. Os herdeiros dessa fazenda venderam lotes lá, tipo sítios, e aí, para todo mundo que comprou, não consegue registro. E lá ainda tem um problema, a gente não consegue água e luz na rua. Por quê? A Copasa e a CEMIG só vai se eu apresentar o registro, e lá não tem registro. E a gente chega na Prefeitura de Joatuba, na Prefeitura de Joatuba só aparece a Fazenda Samambaia. Não aparece nenhum lote dividido. Ou seja, agora a gente faz a REUB, faz tudo direitinho, vamos pedir para colocar água e luz. Que bom que veio, né, a lei? Doutora, não só eu, mas várias pessoas vão precisar muito do serviço da senhora. Que bom. Eu creio que muita gente aí agora abriu os olhos, porque tem muita gente que está com seu terreno, morando na sua casa, construiu, e aí agora, sabendo da REUB, a senhora acaba de trazer um grande ganho social para todos. Sim, a REUB veio para ajudar todo mundo. A senhora tem tempo, tem outros escritórios espalhados na região? Não. O meu escritório, ele fica em Betim, mas eu atendo toda a região metropolitana, a gente faz reuniões online, às vezes eu vou até o cliente, a gente combina, né? A gente vou até o cliente, explico para ele a lei, verifico se ele se encaixa, né, dentro do que o texto de lei traz, se ele não tem outras pendências em relação àquele imóvel, né, que talvez impeçam dele ingressar com a REUB. Isso isso que é a parte importante do serviço do advogado, é entender, saber como é que está aquele imóvel, se ele se encaixa na REUB, se ele não se encaixa, tanto na especial ou na social, se ele se encaixar na especial, como que está a prefeitura, né, a comissão daquele município, para que a pessoa possa se ingressar lá na REUB social. Então, esse é o meu trabalho. Bem, o programa História da Gente hoje trouxe esse assunto importantíssimo para a sociedade, inclusive para você que está assistindo. Peço você que, se você tiver algum caso como esse, entre em contato conosco, deixe aí seus comentários, mande suas perguntas, que aí será encaminhado para a doutora. E a doutora também tem o telefone dela no programa, entre em contato com ela. O programa de História da Gente fica muito feliz em poder estar contribuindo socialmente para você. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, se Deus assim permitir.